Olá, seja bem-vindo em meu canal, onde eu apresento o Evangelho da Graça. Estou aqui com meu irmão De Luca. É, Estamos aqui para esclarecer o que é igreja, de que igreja você pertence, continuação do último vídeo que nós fizemos. E cai a pergunta, De Luca, aí para nós respondermos. De qual igreja você é? Olá a todos. É, Então, só lembrar essa questão aí, né, mano, que aqui é uma continuação, né, do primeiro vídeo que já foi gravado, que está no seu canal, sobre esse tema do qual nós vamos dar continuidade agora, né? Eu penso que vamos ler o versículo de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que é a base, né? É a primeira vez que o Senhor Jesus cita a igreja na Bíblia, nas Escrituras, né? Eu creio que para nós darmos continuidade nesse princípio aí, né? Mateus 16, 18, né? Mateus, capítulo 16, 18, isso mesmo. Se você puder ler ele para nós, por Pois gentileza. também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só lembrando, Luca, que antes Pedro ele faz uma afirmação, né? Mateus 16, 16. E Simão Pedro respondendo, disse, Jesus fez uma pergunta, né? Aos discípulos, na verdade, quem era ele? Aí teve umas respostas que algumas respostas que uns diziam que era João Batista, Elias, outros Jeremias, e Jesus questiona e disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és Cristo tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a afirmação que Pedro está dizendo sobre o fundamento da rocha. Exatamente. Exatamente. O fundamento é a rocha, né? Inclusive, na epístola de Pedro, né? Ele chama atenção. Não vamos ler, porque já foi lido no vídeo passado, né? Mas a primeira vez que o Senhor Jesus cita a igreja aqui, e especificamente aqui no Evangelho de Mateus, nesse versículo 18 do capítulo 16, ele fala: Pois também eu te digo que tu és Pedro, né? É uma das pedras que compõe esse edifício, né? Porque aqui, quando ele cita a palavra, porque ele diz o seguinte: e sobre esta pedra, que está citando ele, está se referindo a ele, né? Sobre esta rocha, numa versão original, edificarei a minha igreja. Edificarei. Essa edificação nos fala de uma construção de pedras, né? Que o Senhor ele está dizendo um verbo futuro aqui, né? Edificarei, né? Seria coisa futura, né? Que inaugurou em Atos capítulo 2. Não vamos ler porque, mais uma vez dizendo, né? Já foi lido. Se alguém tiver dúvida, é só assistir o primeiro vídeo, né, Cleverson? Isso, exatamente. Então, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá. O que nós vamos esclarecer aqui, de certa maneira, com base, né, dos princípios que foram lidos, né, doutrinalmente falando, claro, falando princípios, mas doutrinal, porque nós vemos algumas epístolas, né, do Novo Testamento.
Mas é importante nós entendermos aqui que o Senhor, ele declara aqui, minha, minha igreja. E é aí que está o ponto, né? Eu também, como já disse no vídeo passado, né, é uma pergunta recorrente, né? De que igreja você é? De qual igreja você frequenta? Qual ministério? Qual denominação e etc, né? E fica aí, então, esse ponto para nós complementarmos aquilo que já foi falado no vídeo passado, né? Por enquanto, só até aqui, Cleverson. E até deixando claro que a gente congrega somente ao nome do Senhor, né? Fora do sistema denominacional, que a gente entende que o sistema denominacional é uma divisão dos cristãos, que o corpo de Cristo não está dividido, né? Mas o homem, como caiu nas mãos do homem a responsabilidade do testemunho, acabou dando nessa salada de fruta aí, vamos dizer assim, de várias denominações sobre o cristianismo. Exatamente, mano. Você falou da salada de fruta, eu vou complementar aí com uma colcha de retalhos, né? É, Porque olha só que interessante isso que você trouxe. Vamos ler uns versículos lá em 1 Coríntios capítulo 3, mano? Se você puder abrir para nós na tela. versículos. Deixa eu pegar aqui, porque é importante, você sempre lembra aqui, né? Para não ficar só nas nossas palavras, né? 10 Primeira ao Coríntios. 17, 3, 10 ao 17. Pode ser, mano. Pode ser, que nós vamos pegar uma boa parte do contexto. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É aquela afirmação ali, lembrando que a gente leu ali no Mateus 16, 18, né? Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo templo de Deus? Perdão. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Até aqui, né? Até aí, mano, eu acho que, em especial, esses últimos versículos, porque quando ele fala do templo de Deus, né? E se alguém destruir o templo de Deus, né? É porque é triste, né? Não estamos aqui querendo ofender ninguém de maneira nenhuma, né? Mas chamar atenção para esse ponto, que o templo de Deus, a igreja de Deus, somos nós, é o conjunto de todos os salvos, são as pedras que o Senhor disse edificarei, que está sendo edificado agora, que forma o número de todos os salvos, pela mesma pessoa, obviamente, como você O é. qual a dificuldade das pessoas entenderem que esse edificarei não é um templo de pau, de pedra, de gesso, uma construção que tenta representar os cristãos. Esse edificarei é um espiritual. E as pedras, nós somos pedras vivas. É o que foi falado no último vídeo, se alguém assistiu.
Exatamente, mano. Até porque é importante nós compreendermos esses pontos aqui. E vamos só fazer uma pequena separação aqui, que alguém pode pensar que, olha, mas doutrinalmente, né, o apóstolo Paulo está falando da edificação dos homens, e Deus coloca a sua edificação, porque no versículo 12, deixa eu pegar o versículo aqui certinho. Porque no 11 ele fala assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, aí ele vai falar das obras, que é um tema para um outro vídeo. Não vamos falar das obras das quais o Senhor preparou de antemão para que nós andássemos nela, que isso é Efésios capítulo 2, né? Isso, Mas aqui nós estamos falando da parte da edificação de Deus, como com base em Mateus capítulo 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja. Porque daqui a pouco, são duas perguntas, né, Cleverson, que você tem, mas vamos focar nessa primeiro aqui, da igreja, né, que é essa pergunta recorrente, né, de que igreja você é? Talvez, mais uma vez lembrando, tá, se alguns detalhes, não é que nós não estamos lendo e nem omitindo, é porque teríamos necessidade de falar aquilo que foi falado no vídeo passado, então não vamos tomar muito tempo aqui, porque se alguém for assistir depois, assiste a parte um e a parte 2, para entender melhor do que estamos dizendo. Mas quando ele fala, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício, é importante nós entendermos que nós estamos falando da edificação de Deus, que é de salvar o homem perdido, como uma figura de uma pedra, construindo, fazendo um edifício, mais uma vez dizendo, né? Quando o Senhor Jesus terminar essa edificação, o número de pedras, que é o número de almas, né? Estão fazendo uma figura, que é aquela que Pedro fala na sua epístola. Que ele completar esse edifício, a última pedra que falta, pronto. Ele formou ali, agora está completo o número daqueles que hão de ser salvos. e Mas também também, encerra o período da graça, né, o qual nós estamos. E é o que eu falei no último vídeo e vou repetir. Se você não sabe o que é graça, dá uma pesquisada nos vídeos de um irmão chamado Mário Persona. Ele fala muito sobre a graça, sobre salvação. Eu vou tentar dar uma resumida nas minhas palavras, não sei se vai ficar claro para vocês entenderem, mas a graça nada mais é que um favor imerecido. Nós, como seres humanos, estamos destinados ao inferno por causa do pecado. Deus não destinou ninguém ao inferno. Tanto que o inferno, se você pesquisar na Bíblia, é para o diabo e seus anjos. Então, assim, Deus está dando uma oportunidade de salvação para você. A única coisa que você precisa, é obrigatório no caráter da graça, você se reconhecer como pecador. É só isso. Você se reconhecer como pecador e aceitar que o Senhor te salve. E crer que Ele pagou o preço dos seus pecados, morrendo por isso, derramou seu sangue que te purifica de todo o pecado, e Ele ressuscitou para que você seja considerado justo. É isso que você precisa crer. Você não precisa barganhar com Deus a salvação, que é a salvação pelas obras. Eu vou encerrar por aqui, Delu, que eu vou deixar você falar. ô mano, eu vou pegar um gancho no que você falou. Embora nós teríamos que ler alguns versículos, né, para embasar melhor, mas que fica para um outro vídeo, né? Como você disse, né, tem o canal do irmão Mário Persona, e, enfim.
Mas isso que você disse, mano, essa pura verdade do evangelho, né, que salva o homem gratuitamente, né, que é um favor imerecido. Bom, deixa para um outro vídeo. Vamos continuar aqui, porque senão nós vamos tomar muito tempo e vamos sair fora do nosso tema. Eu creio que Você queria também falar de Colossenses 1, só te lembrando, né? isso, sim, nós vamos falar, mas deixa eu Concluir o outro pensamento, né? só falar daquela edificação que o Senhor Jesus disse, tá? Não é que estamos fazendo confusão na parte doutrinal aqui, até porque Paulo está falando daquilo que é privilégio que Deus deixou nas mãos dos homens. Isso aqui, depois nós vamos voltar aqui para falar sobre a segunda pergunta, tá? Mas a princípio agora, estamos falando da edificação que o Senhor Jesus diz que quando ele expressa o seguinte, quando ele fala que... Vamos voltar lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Tá selecionado. 16, 18, que ele fala assim, no final do versículo, que ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja? Porque ele fala assim, ó, edificarei, uma construção, né? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, até no vídeo passado foi citado o período da igreja, que nos fala profeticamente nas 7 cartas de Apocalipse, que é capítulo 1 e 2. Ali são os tempos, as eras cristãs, né? Profeticamente. É claro que aquilo nos fala também, historicamente, daquelas igrejas no sentido de assembleia, de localidades que tinha naquele tempo, mas estamos falando da parte profética, dessa edificação. Como foi dito, o catolicismo, ele teve, assim, um tempo, pelo menos de 2 períodos cristãos, profeticamente, que o Senhor Jesus pede para João escrever, né, em Apocalipse, que é Pérgamo e Tiatira. Isso foi por volta de 1100 anos, esses 2 períodos. E é conhecido também pelo período das trevas. Por que período das trevas? Porque a luz, as escrituras, a palavra de Deus, né? Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, lembra desse versículo? E o que nesse período acontecia? Acontecia que só quem tinha acesso às escrituras, à palavra de Deus, eram os membros selecionados pela Igreja Católica, pela denominação católica, pelo Vaticano, por assim dizer. Se um cristão fosse pego, pelo menos, com uma cópia de um capítulo, de uma epístola, ele era julgado, ele era levado em sinédrio por isso. Eu estou usando a palavra sinédrio, porque foi o que eles copiaram do judaísmo. Templo, clérigo, etc. Já foi falado nisso no vídeo passado, não vamos entrar de novo, né? Então ele é considerado como o período das trevas, até que a misericórdia e graça de Deus, no tempo de Sardo, ou Sardes, que foi a partir do ano 1500, que Deus, usando um próprio membro da Igreja Católica, que é Martim Lutero, né? Um monge culto, poliglota, que traduziu as escrituras em 7 línguas. Em 7 línguas. E então muitos cristãos passaram a ter luz pela palavra de Deus. Não vamos entrar na parte que eles banalizaram isso e reformaram. A reforma foi boa, realmente, mas não julgaram o sistema. O que eles fizeram? Eles dividiram, se apartaram. Inclusive foi a primeira divisão física entre os cristãos que aconteceu na história cristã foi em 1526, quando Martim Lutero, né? Deus usando ele, é óbvio, né? A sustentabilidade de Deus, né? Mas, enfim, não vamos entrar nos pormenores, senão vamos sair fora do nosso tema aqui. Então, é conhecido como o período das trevas.
né? E aquela pergunta, o Cleverson, que você citou no início e até agora há pouco, é que essa é a confusão hoje que nós vemos de igrejas, né? Primeiro estão falando da igreja, não vamos misturar, estão falando. A primeira pergunta que você fez foi: de que igreja que você é? É a mesma que eu e você somos. A mesma que Se Pedro, vo... Paulo, Tiago, Barnabé. Pensa no período de Atos, alguém tá no tempo de Atos, alguém chegar e falar: "Oh, você vai lá na igreja de Pedro ou na igreja de Paulo?" Alguém poderia dizer: "Mas peraí, como assim? O que que é isso que você está dizendo, né?" A igreja é uma só, é o conjunto de todos os salvos. Eu creio que uma simples ilustração acerca disso é o exército brasileiro, né? Uhum. É um só que tem unidades em diversas localidades, em diversas cidades. Mas ele é um exército só brasileiro, né? É uma força só, por assim dizer, né? Enfim, o Cleverson, você falou sobre Colossenses, seria por meio de qual pergunta que você tinha feito agora que nós lemos Coríntios capítulo 3? Você citou Colossenses, né? Isso. Porque nós estávamos Que está falando. lá em Colossenses, deixa eu ver a minha anotação aqui. Está em Colossenses 1:24 a 27. Colossenses 24, 24 a 27. 27. Você Se você poderia puder nos ler dar para uma nós, você poderia nos dar uma explicada o que tem a ver esse contexto para para nós, para o nosso querido ouvinte? você falou Colossenses 4, 27? 21, 24 a 27. Ah, 1, Colossenses 1. Se você puder ler, mano, para nós, por gentileza. Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos em todas as gerações que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Olha só, sobre o que nós estávamos falando, que a igreja é um organismo vivo, né? É o conjunto de todos os salvos. É claro que aquela edificação que o Senhor disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, né? Eu creio que ele está falando num genérico. O conjunto de todos os salvos de todas as eras, não só os tempos, né? Os tempos do cristianismo. Cada tempo, como nós falamos profeticamente lá de Apocalipse capítulo 1 e 2, nos fala exclusivamente da igreja e seus períodos, né? O testemunho, né? Em especial o testemunho, né? Mas esse versículo 24 de Colossenses capítulo 1 que você leu, mano, ele fala assim: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo. Que corpo que é esse que ele está citando, mano? É um É o corpo corpo físico? espiritual, né, querido De Luca? É um corpo, Exatamente. vamos dizer assim, é um corpo místico, não tem a ver com. Tem a ver com todos os membros do corpo de Cristo, ou seja, todos os cristãos salvos. Este é o corpo de Cristo. Perfeitamente, mano. Aqui não é o corpo físico do Senhor, aquele que ele entregou na cruz para que isso fosse possível, né? Claro, para que nós pudéssemos
ter sido salvos, ou ser salvos, melhor expressando, né? Uhum. Não é. Aqui é o corpo, ele fala pelo seu corpo, que é a igreja, esse corpo místico, esse corpo espiritual, que é um organismo vivo, o qual a cabeça, quem que é a cabeça, mano, desse corpo? Ah, essa é uma resposta fácil. Mas para quem ainda não aprendeu, vamos dar a resposta que está na ponta da língua? Cristo, o próprio Jesus. O próprio Jesus, o próprio Cristo. E aí no versículo 2, ele fala da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ô, mano, queria abrir um parênteses aqui. Não sei Uhum. se você poderia me permitir aqui no seu canal, como você citou o canal do irmão Mário Persona, né? Porque quando ele cita essa palavra dispensação de Deus, né? Dispensação de Deus, também poderíamos indicar, né? As dispensações no canal enquanto ainda há tempo, Sim. que é ministrada pelo irmão Lemão, né? Luiz de Campos Lemão. Se alguém tiver dúvidas, né? O que é a dispensação de Deus, né? Ou as dispensações, porque lá ele fala das Não, dispensações, né? não só esses canais, mas também encontrar conteúdos cristãos, né? Tem também os Jovens Cristãos Reunidos, Cristo é o Caminho, se eu não me engano, do irmão Delzimar. É Cristo é o Caminho, né? O canal dele. Isso, isso. E É do irmão Guto, Remindo o Tempo, né? Reminho do Tempo, isso. Bom, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Ô, mano, eu acho que até aqui, esse versículo 1 e 2 aqui, em especial, perdão, 1 e 2 não, 24, esses dois primeiros versículos aqui, fala tudo, né? Acho que não precisamos falar mais nada. As próprias escrituras falam por ela mesma, né? Carrego, quando ele diz, cumpro, melhor expressando, o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, né? Então, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela é o conjunto de todos os salvos, não é um templo físico, né? Não é uma instituição religiosa, um clérigo, etc., né? Como muitos pensam que é. Não é. Inclusive, a igreja era um mistério que estava oculto em Deus, que foi revelado a Paulo, depois, consecutivamente, aos santos profetas do Novo Testamento, né? E os apóstolos, né? Os apóstolos e profetas, colocando na ordem. De Luca, vamos concluir o nosso vídeo, porque o querido Zoom aqui já deu a mensagenzinha. Vamos deixar a continuidade para um terceiro vídeo. Ficamos de concluir Efésios, né? Efésios 3. Porque nós iniciamos falando sobre a confusão de igreja hoje, que tem tantas igrejas no mundo, né? Que também está naquela passagem de 1 Coríntios capítulo 3 e Efésios, né? E, De Lucas, só para nesse vídeo que nós estamos fazendo agora, só para dar como é que eu posso falar? Eu vou dizer nessa linguagem, não seria correto, mas uma degustação sobre os temas. O tema, vamos sugerir o próximo sobre obras, dar continuidade sobre o último pedaço sobre o que é igreja e continuar sobre obras? Eu creio que nós poderíamos fechar nesse próximo vídeo sobre a confusão de igrejas hoje, que existe no mundo, placas de igreja, né, que eu estou dizendo, né? E podemos falar em obras, porque aí vai nos levar a esse entendimento do porquê que chegou hoje essa confusão de E igrejas, quem está tantas igrejas. acompanhando o canal, nós também poderemos falar sobre arrebatamento,
lei e vivificação. Se o Senhor, se for da vontade do Senhor, e se o Senhor não vier até lá, ou se nós dois não, não morrermos antes do tempo, é, faremos o vídeo. Desculpe a brincadeira sem graça, mas colocando, se for da vontade do Senhor, nós faremos o vídeo. Um abraço, gente, e encerramos o vídeo por aqui. Até uma próxima.